Segunda, o ódio de Gomercindo ferve como ferro em brasa e ele não faz a menor questão de esconder o sangue nos olhos. A fúria dele contra Marco atingiu um nível de violência que ninguém mais consegue controlar dentro daquela casa. Ele grita para quem quiser ouvir que se aquele sujeito ousar colocar os pés em suas terras, se ele tiver o desplante de aparecer para uma conversa civilizada, a recepção será na base da humilhação pública e da força bruta. Gomercindo ameaça colocar Marco para fora a pontapés, sem dó nem piedade, querendo lavar a honra com a agressividade de quem não aceita ser desafiado. O clima é de guerra declarada e o coronel está pronto para o pior, destilando um veneno que contamina todo o ambiente e faz os empregados tremerem só de olhar para o patrão. Enquanto o ódio de Gomercindo explode de um lado, o veneno da fofoca corre solto do outro e Tizil não perde a chance de abrir a boca. Ele despeja tudo o que sabe nos ouvidos de José Alceu, contando detalhes que podem mudar completamente a visão do rapaz sobre a realidade cruel que o cerca. Tizil fala com malícia, sabendo do peso das palavras que está soltando, e José Alceu absorve cada frase como se fosse um golpe no estômago, sentindo o peso das revelações amargas. A tensão aumenta quando Marco, ignorando o perigo e o cheiro de tragédia no ar, decide visitar Janete. O encontro é carregado de uma energia pesada, onde o que não é dito machuca tanto quanto as palavras trocadas. Francesco decide que é hora de abrir o baú do passado e conta para o filho toda a trajetória do pai de Josué. É uma história marcada por dores antigas, por segredos que ficaram enterrados tempo demais e que agora voltam para assombrar o presente de forma implacável. José Alceu se mantém nas sombras, observando Gomercindo de longe com um olhar carregado de mágoa e desconfiança. Ele olha para aquele homem poderoso e sente uma revolta crescente. Uma vontade de confrontar a injustiça que parece reger a vida de todos ali. Angélica e Augusto tentam o impossível, tentam agir como mediadores em meio ao caos e intercedem desesperadamente por Marco. Eles imploram por um pingo de razão, por um momento de paz, mas Gomercindo está irredutível. Ele fecha os ouvidos e o coração, deixando claro que não quer conversa, não quer acordo e só quer ver a derrota de seu inimigo. O silêncio dele é uma sentença de morte para qualquer tentativa de diplomacia. No meio desse turbilhão de emoções, Antenor começa a desconfiar das intenções de José Dirceu. As perguntas que o rapaz faz sobre o passado são estranhas, invasivas e carregadas de segundas intenções. Antenor sente o cheiro de traição no ar e começa a se questionar o que realmente está por trás desse interesse repentino por fatos que deveriam ter sido esquecidos. A pressão só aumenta quando Anacleto volta ao ataque com suas chantagens emocionais e financeiras. Ele ameaça mais uma vez largar tudo e viajar para a Sicília, usando a partida como uma arma para conseguir o que quer. Francesco, acuado e cansado de tanto conflito, cede à pressão e promete entregar todo o dinheiro logo, tentando comprar um pouco de sossego. Mesmo sabendo que a ganância de Anacleto não tem fim, a frieza toma conta do ambiente quando Marco Antônio vai até a pensão para ver a pequena Ninha. Ele trata Juliana com um gelo que corta a alma, uma indiferença calculada que fere mais do que um tapa na cara. A rejeição é nítida e o clima na pensão fica sufocante sob o peso desse desprezo. Quando Mateus chega e se depara com a cena, a irritação é instantânea. O sangue de Mateus sobe e ele está pronto para a briga, pronto para defender o que acredita ser o certo. Mas Marco, em uma manobra surpreendente e calculada, consegue acalmar os ânimos exaltados. Ele mantém a postura e propõe uma conversa entre amigos, uma trégua que ninguém esperava e que esconde intenções muito mais profundas do que a superfície deixa transparecer. A hostilidade de Gomercindo é um vulcão prestes a entrar em erupção, e ele não mede palavras para humilhar Marco na frente de quem for. A ameaça de expulsão a pontapés não é apenas uma frase de efeito, é a expressão mais pura do desprezo que ele sente por alguém que ousou cruzar seu caminho. A raiva é visceral e o coronel parece alimentado pelo desejo de ver Marco rastejando no chão. Tizil, percebendo que tem o poder da informação nas mãos, manipula José Alceu com uma frieza assustadora. Ele entrega os segredos aos poucos, observando a reação de choque no rosto do menino, sentindo o prazer sádico de destruir as ilusões de quem ainda acreditava em alguma bondade naquela fazenda. Marco entra no território de Janete como quem entra em um campo minado. Cada olhar trocado entre eles é carregado de ressentimento e de uma tensão sexual e emocional que ameaça transbordar a qualquer momento. Francesco, por sua vez, carrega o fardo de contar a verdade sobre o pai de Josué. Uma narrativa cheia de sombras que revela o lado obscuro de pessoas que todos julgavam conhecer. José Alceu continua seu monitoramento silencioso.
vigiando cada passo de Gomercindo como se estivesse esperando o momento certo para um acerto de contas que parece inevitável. O ódio entre eles é palpável, uma barreira invisível que separa o mestre do subordinado, o homem do menino. Angélica e Augusto percebem que estão falando com uma parede de pedra quando tentam amolecer o coração de Gomercindo. A intransigência dele é absoluta e a fúria cega qualquer possibilidade de perdão. Antenor está em alerta máximo, cada pergunta de José Dirceu soa como um interrogatório policial, uma busca por falhas que podem ser usadas no futuro. Ele se sente cercado por cobras e sabe que a traição pode vir de onde menos se espera. Anacleto continua seu jogo de manipulação extrema, usando a Sicília como um destino místico para arrancar cada centavo de Francesco. O desespero de Francesco em resolver a situação mostra o quanto ele está fragilizado pelas brigas constantes e pela ganância desmedida da família. Na pensão, o encontro entre Marco Antônio e Juliana é um espetáculo de crueldade silenciosa. A forma como ele a ignora, focando apenas na filha, é uma mensagem clara de que para ele, Juliana não passa de um fantasma do passado que ele faz questão de apagar. A chegada de Mateu adiciona combustível ao fogo, mas a reação de Marco é o que realmente desestabiliza a situação. Ao pedir uma conversa amigável, ele desarma o oponente e cria um clima de desconfiança ainda maior, pois ninguém acredita que exista sinceridade em um homem tão ferido. As brigas se intensificam em cada canto, as traições estão sendo tramadas nos sussurros e a inveja corrói as relações mais antigas. A promessa de paz é uma mentira deslavada em um mundo onde o poder e o orgulho valem mais do que a vida humana. Gomercindo não vai parar até ver Marco destruído e Marco não vai recuar enquanto não conseguir o que quer, custe o que custar. A tensão é um fio esticado que está prestes a arrebentar, levando todos para um abismo de consequências imprevisíveis onde ninguém sairá ileso. Terça. O clima de guerra que parecia eterno entre Marco Antônio e Mateu sofre uma reviravolta tão drástica que deixa todos ao redor em choque total. Os dois homens se isolam para uma conversa sós, um acerto de contas onde as mágoas do passado e as disputas por amor e honra são colocadas na mesa com uma crueza assustadora. O que começa com um silêncio pesado e carregado de ressentimento termina de uma forma que ninguém poderia prever naquela pensão. Marco Antônio, em um gesto de pura estratégia ou de um cansaço profundo de tantas brigas, decide estender a mão. O aperto de mão entre eles sela uma paz improvável, uma promessa de amizade que nasce das cinzas de uma rivalidade sangrenta. Eles se despedem como aliados, mas essa nova aliança carrega um peso que vai mexer com a estrutura de todas as famílias envolvidas. Enquanto isso, Rosana está desesperada e sente o cerco se fechar. Ela sabe que o pai é um homem de gelo quando se trata de perdoar, por isso ela corre para os braços de Maria do Socorro. A súplica é humilhante. Rosana implora, chora e pede que a mãe use toda a sua influência para tentar convencer o coronel a mudar de ideia. É um jogo de manipulação e dor, onde Maria do Socorro se vê entre a cruz e a espada, tendo que enfrentar a fúria do marido para salvar a dignidade da filha. A solidão também castiga Matilde, que se sente perdida e abandonada, sentindo uma falta desesperadora dos pais em um ambiente onde o afeto é um artigo de luxo. Na mansão de Francesco, o clima de desconfiança é um veneno que Janete bebe todos os dias. Josué tenta uma aproximação, tenta um gesto de carinho, mas Janete se esquiva do abraço dele como se estivesse fugindo de uma serpente. Ela não consegue mais disfarçar o nojo e a suspeita que sente pelas intenções obscuras desse homem. Ela sabe que por trás de cada sorriso de Josué existe um plano, uma traição escondida, e ela não está disposta a ser a próxima vítima. No campo, José Alceu toma uma atitude corajosa que beira a loucura. Ele decide puxar conversa com Gomercindo, o homem que todos temem e que ele mesmo observava de longe com ódio. A abordagem do garoto é estranha, carregada de uma carga emocional que Gomercindo não consegue decifrar de imediato. O coronel estranha, desconfia daquela proximidade repentina e sente que há algo de muito errado no ar. Tizio observa tudo de longe e fica impressionado, quase assustado, com o estado emocional do primo. José Alceu está visivelmente abalado após ver o pai. E essa emoção transborda de um jeito que pode colocar tudo a perder ou revelar verdades que deveriam continuar enterradas no solo da fazenda. Dentro da casa grande, o confronto entre marido e mulher atinge o ápice. Maria do Socorro tenta interceder por Rosana, coloca o coração na ponta da língua e enfrenta o olhar de desprezo do marido. Mas Gomercindo mostra que seu coração é feito de rocha. Ele se mostra completamente irredutível, as palavras da esposa batem nele e voltam como ecos vazios. Ele não quer saber de perdão,
Não quer saber de pedidos de desculpa e reafirma sua posição de carrasco com uma agressividade que deixa Maria do Socorro sem chão. A tensão chega ao ponto de ebulição quando Marco Antônio, agora armado com a paz que selou com Mateu e uma coragem renovada, surge nos portões da mansão. Ele não vai mais se esconder. Ele entra decidido a enfrentar o leão em sua própria toca. Ele quer falar com Gomercindo cara a cara, sem intermediários, pronto para o choque frontal que pode resultar em uma tragédia ou em uma mudança definitiva no destino de todos. O confronto é iminente e o ódio de Gomercindo está prestes a encontrar o maior desafio de sua vida. Marco Antônio caminha em direção ao perigo com uma frieza que assusta, enquanto Gomercindo prepara o bote final para destruir qualquer um que ouse desafiar sua autoridade suprema. A cada passo de Marco Antônio, o ar fica mais rarefeito e a certeza de que o sangue vai correr ou as vidas vão ser destruídas se torna uma realidade palpável e aterrorizante. A traição de uns e a coragem de outros estão prestes a colidir em um estrondo que vai mudar o rumo dessa história para sempre. Quarta. O clima de conspiração e revolta tomou conta de cada corredor daquela fazenda e o sangue de Marco Antônio ferve de uma forma que ninguém mais consegue conter. Ele não aceita mais as migalhas de poder de Gomercindo e decide jogar pesado para destruir a autoridade do sogro de uma vez por todas. Diante de Rosana, ele não pede, ele exige uma definição que vai rachar a família ao meio. Marco olha nos olhos dela e lança a proposta mais escandalosa e agressiva que alguém poderia imaginar naquele tempo. Ele quer que Rosana abandone tudo, que deixe a casa do pai para trás e vá morar com ele sem pedir autorização, sem consentimento e sem olhar para trás. É um tapa na cara da moralidade e um desafio direto ao coração de Gomercindo. Rosana fica trêmula, sentindo o peso dessa decisão que pode transformá-la em uma pária para sempre. Ela tenta ganhar tempo, implora que ele espere por um momento mais adequado, mas o fogo da rebeldia já está aceso e não há como apagar. Marco não quer saber de paciência, ele quer a vitória agora e está disposto a arrastar Rosana para o olho do furacão. Enquanto isso, na casa de Francesco, o medo é a única coisa que cresce. Francesco sente um frio na espinha ao observar o próprio filho, vendo que ele está possuído por uma raiva mortal de Gomercindo. O ódio que o rapaz nutre pelo coronel é algo visceral, uma vontade de destruição que Francesco nunca viu antes e que ele teme que acabe em uma tragédia sem volta. A tensão é tamanha que as paredes parecem suar o ódio que circula entre as famílias. Angélica fica em choque total quando Rosana, em um momento de desabafo carregado de desespero, confessa que está realmente disposta a jogar tudo para o alto e fugir com Marco. A surpresa de Angélica é o reflexo da gravidade da situação, pois ela sabe que se isso acontecer, a fúria de Gomercindo não terá limites e o rastro de destruição será inevitável. No meio dessa guerra emocional, Francesco tenta focar os negócios para não enlouquecer com os dramas familiares e se empolga com uma proposta ambiciosa de outros patrícios. A ideia de criar uma cooperativa de refinadores de açúcar brilha em seus olhos como uma saída financeira, mas o dinheiro parece pouco perto da miséria emocional que consome sua casa. Até os olhares mais simples estão carregados de perigo. Florinda se vê completamente encantada pela presença magnética de Marco, mas a sombra de Mariana paira sobre ela como um aviso constante. Mariana deixa claro que ela deve saber o seu lugar, que não deve se meter em um jogo onde as peças são grandes demais para ela não acabar esmagada. A chegada do padre Olavo, ainda sem a sua batina, traz um tom de estranheza e desequilíbrio para a fazenda. Sua visita não traz a paz esperada, mas sim o lembrete de que até os homens de fé estão perdidos nesse turbilhão de ganância e traição. O confronto definitivo ganha novos contornos quando Gomercindo, com a arrogância de quem se sente o dono do mundo, manda um aviso curto e grosso para Francesco. Ele não quer conversa com Marco. Ele não quer ouvir a voz do inimigo e fecha todas as portas para qualquer tipo de diplomacia. Mas o que o coronel não sabe é que a traição está sendo gestada dentro do seu próprio quarto. Rosana sente o coração disparado e tem a certeza absoluta de que está perdidamente apaixonada por Marco. Ela garante para si mesma e para quem quiser ouvir que, se for preciso, ela vai fugir. Ela vai enfrentar a fúria do pai e vai abandonar o nome da família para seguir o homem que decidiu desafiar o império de Gomercindo. O clima é de uma tensão insuportável, com a iminência de uma fuga que vai humilhar o coronel diante de toda a região e dar início a uma fase de brigas ainda mais agressivas e sangrentas. Ninguém está seguro e a lealdade é uma palavra que já não vale mais nada naquelas terras marcadas pela inveja e pelo desejo de vingança. Quinta. A decisão de Rosana caiu como uma bomba de fragmentação no meio da sala, e ela não fez o menor esforço para suavizar o golpe, muito pelo contrário.
Ela fez questão de cravar a faca e girar com toda a força. Com os olhos fascando de uma determinação que beira a loucura absoluta, ela garantiu, em alto e bom som, que a história com Mateu morreu, secou e foi enterrada em uma vala bem profunda. Ela não quer mais saber do passado, não quer saber de lembranças e deixou claro, com um desprezo que gelou o sangue de quem ouvia, que seu único interesse, seu único norte e seu único desejo agora é Marco. Essa declaração de guerra aberta contra a vontade da família é muito mais do que uma escolha amorosa, é um insulto direto e planejado ao orgulho ferido de Gomercindo, que assiste a tudo com a face endurecida pelo ódio, sentindo que o controle que sempre teve sobre a vida de todos está escorrendo por entre seus dedos grossos e calejados. O coronel, fiel à sua fama de carrasco implacável, não arredou o pé um milímetro sequer, mantendo-se firme em sua postura de tirano. Mesmo com a casa inteira implorando por um pingo de clemência, mesmo com os pedidos desesperados de Maria do Socorro e de quem mais o rodeia, ele se mantém em uma posição de pedra, surdo para os sentimentos alheios. Para Gomercindo, a vontade dele é a lei divina dentro daquela fazenda, e ele parece preferir ver a própria família reduzida a ruínas e cinzas do que admitir, por um segundo que seja, que perdeu a batalha para os caprichos de uma filha rebelde e um inimigo audacioso. Enquanto a elite se despedaça em brigas regadas a ego e poder, nos cantos escuros e empoeirados da fazenda, a sede de verdade consome a alma de José Alceu como um fogo que não se apaga. Ele não aguenta mais ser o único a não saber de onde veio, e por isso encurrala Tizil em um canto isolado, insistindo com uma agressividade contida, mas perigosa, para que o primo cuspa logo tudo o que sabe sobre sua origem maldita. O garoto não quer mais viver nas sombras das mentiras alheias e quer arrancar, nem que seja no grito, cada detalhe sórdido daquele segredo que os grandes tentam esconder com tanto empenho. A tensão social também explode no campo, pegando Bartolo completamente de surpresa e sem qualquer defesa. Os colonos, cansados de serem esmagados pela exploração desumana e pelo descaso dos patrões, batem o pé com uma força que estremece as estruturas da fazenda. Eles afirmam, com o rosto suado e o punho cerrado, que a próxima safra será colhida apenas sob o regime de Ameia. É um levante silencioso, uma afronta direta ao sistema escravocrata disfarçado que deixa Bartolo sem reação, gaguejando diante da união e da força daqueles homens que decidiram que não vão mais aceitar migalhas enquanto os outros enriquecem às custas de seu sangue. Matilde, por outro lado, vive mergulhada em um mundo de fantasias perigosas e fúteis, alimentando o sonho de se casar com um brasileiro influente como Augusto, sem ter a menor percepção de que a realidade ao seu redor é um ninho de cobras prontas para o bote. Ela se vê em salões nobres enquanto o chão onde pisa está rachando. Na mansão de Francesco, a podridão das intenções escondidas começa a ganhar a forma de um plano macabro e definitivo. Janete, movida por uma mistura explosiva de desespero, ódio e ambição desenfreada, faz uma proposta direta e sem rodeios para Josué. Ela quer que eles juntem cada centavo, cada joia, cada posse que conseguiram amealhar, para sumirem dali o mais rápido possível e começarem uma vida nova, longe de todos os escândalos e da vigilância que os assombram dia e noite. É uma aliança de interesses escusos que pode explodir a qualquer momento, pois a confiança entre eles é inexistente. Marco, sentindo-se o dono absoluto da situação e saboreando a vitória antecipada, já começou a organizar o seu novo império de afronta e humilhação. Ele avisou o pai, sem o menor pudor ou respeito, que assim que se juntar com Rosana, vai ocupar a casa que pertencia a Paola. Ele quer esfregar sua felicidade e sua independência na cara de todo mundo, especialmente de Gomercindo, usando o fantasma do passado para ferir quem ousar ficar no seu caminho. Enquanto isso, Angélica se esconde nas sombras como uma espiã em sua própria casa, ouvindo cada palavra do discurso inflamado e revolucionário de Augusto. Ela se deleita com as palavras dele, sentindo uma admiração proibida que pode ser o gatilho para novos conflitos internos que ela não sabe se conseguirá suportar. Mas o verdadeiro caos, o momento onde o vidro se quebra de vez, acontece no ambiente sufocante da pensão. Mateu, possuído por uma fúria incontrolável e cego de raiva por todas as humilhações que sofreu, entra em uma briga violenta e desproporcional que custa o seu sustento e o seu teto. Ele perde o emprego de forma humilhante, mas não abaixa a cabeça nem por um instante. Com o sangue fervendo nas veias e os olhos injetados de revolta, ele volta para casa e avisa a Juliana que a partir de agora nada será como antes. Ele se declara um anarquista, um homem sem lei e sem patrão. Alguém que não deve lealdade a ninguém e que está pronto para ajudar a derrubar o sistema podre que o humilhou e o privou de sua dignidade.
A paz acabou definitivamente e o que resta é um rastro de destruição onde cada um luta apenas pela sua própria sobrevivência, custe o que custar. A ganância de uns encontra a fúria de outros e o resultado é uma espiral de violência psicológica que não poupa ninguém. Gomercindo não admite ser desafiado e Marco não admite ser parado. No meio desse fogo cruzado, as mulheres da família tentam encontrar uma saída que não termine em morte, mas a teimosia dos homens é um veneno que já infectou tudo. A traição de Janete, a revolta de Mateu e a fuga iminente de Rosana são apenas as peças de um tabuleiro que está sendo jogado com ódio. A inveja que circula nos corredores da mansão de Francesco é a mesma que alimenta os boatos na colônia, criando um ambiente onde ninguém é confiável. O segredo de José Alceu é uma bomba relógio com o pavio curto, e Tizil sabe que ao abrir a boca, estará desencadeando uma série de eventos que ninguém poderá deter. A cada hora que passa, o confronto se aproxima e a tensão se torna algo que se pode tocar, um peso insuportável sobre os ombros de todos. O que era uma disputa de terras e amores se transformou em uma guerra de sobrevivência e honra, onde o perdão é uma palavra esquecida e a vingança é o único combustível que resta para seguir em frente. Os gritos de Gomercindo ecoam pela fazenda como um aviso de que o pior ainda está por vir, e a decisão de Mateu de se tornar anarquista é o sinal claro de que a ordem estabelecida está prestes a desmoronar em meio ao caos e à desordem generalizada que tomará conta de cada vida envolvida nessa trama de sangue e suor. Sexta, o medo agora tem nome e sobrenome na vida de Amadeu, e esse nome é Mateu. A preocupação de Amadeu não é apenas um receio de pai ou de amigo. É um pavor visceral que gela a espinha ao ver o caminho de autodestruição que o rapaz escolheu seguir sem olhar para trás. Amadeu sabe muito bem que o mundo não perdoa quem levanta a voz contra o sistema, e agora Mateu está marcado. Ele carrega na testa o estigma perigoso e maldito de anarquista, um rótulo que naquela época funcionava como uma sentença de morte social, profissional e muitas vezes, física. Amadeu olha para o futuro e só enxerga sombras, imaginando o momento em que a polícia ou os capangas dos poderosos virão cobrar o preço dessa ousadia. Ele tenta falar, tenta alertar, mas sente que Mateu está surdo, possuído por uma ideologia que consome qualquer rastro de bom senso. O desespero de Amadeu é o reflexo de quem sabe que a tragédia está batendo à porta e que não há mais tranca que segure a fúria do destino. Juliana, por sua vez, vive o seu próprio inferno particular dentro de casa. A insegurança corrói a alma dela como um ácido que não para de queimar. Ela olha para o marido, para o homem que jurou protegê-la, e sente um abismo crescendo entre os dois. Juliana não reconhece mais o brilho de ódio nos olhos de Mateu. Ela teme pelo pão de cada dia, teme pelo teto que os abriga e, acima de tudo, teme pela vida do homem que ama. Ela sabe que a revolta dele é um convite para a desgraça, e o silêncio da noite na pensão é preenchido pelo som dos seus soluços contidos. Enquanto ela se pergunta até onde essa sede de justiça cega vai arrastá-los. Ela se sente presa em uma armadilha, vendo o marido se transformar em um alvo vivo para todos os poderosos que ele decidiu desafiar com tanta arrogância e agressividade. Enquanto a miséria emocional toma conta da pensão, na fazenda o clima é de um confronto espiritual e autoritário sem precedentes. Padre Olavo, despido de sua batina mas ainda carregando o peso da sua missão, tenta o impossível. Ele se coloca diante de Gomercindo como um escudo entre o coronel e o abismo que ele está cavando para a própria família. O padre implora, usa as palavras mais sagradas, apela para a caridade e para o amor de pai, tentando desesperadamente convencer Gomercindo a mudar sua decisão de carrasco. Mas o coração do coronel é um terreno árido onde nenhuma semente de perdão consegue brotar. Gomercindo escuta as súplicas com um sorriso de escárnio que beira a heresia. Para ele, o padre é apenas mais um estorvo tentando interferir no seu império de ferro e fogo. Ele deixa claro que em sua casa e em suas terras, a única vontade que impera é a dele e que nem Deus nem o Papa teriam poder para fazê-lo perdoar a traição e a desobediência que ele sente que sofreu. A fúria de Gomercindo é silenciosa e cortante, uma força da natureza que não aceita ser contida por sermões ou orações. No meio desse cenário de guerra, a vida insiste em florescer de formas estranhas e perigosas. Florinda caminha pela rua sentindo o peso dos olhares, mas um olhar em especial a atinge como um raio. Bruno, um jovem desconhecido e audacioso, decide segui-la. Não é uma perseguição de medo, mas uma perseguição de desejo, de uma paixão repentina que incendeia o sangue de ambos no meio da poeira da rua. Florinda sente o coração disparar, uma mistura de medo do proibido com o fascínio pelo desconhecido.
Bruno a segue com uma insistência que a deixa sem fôlego, criando uma conexão elétrica que promete trazer ainda mais escândalo para os portões da fazenda. Enquanto Florinda se perde nesse novo sentimento, Matilde continua sua descida ao abismo da inveja. Ela não dorme, ela apenas sonha acordada com o momento em que deixará de servir para ser servida. O desejo de Matilde de ser patroa é uma doença que consome seu caráter, fazendo-a olhar para todos ao seu redor com um desprezo latente, planejando cada passo para subir na vida, nem que para isso tenha que pisar em cadáveres emocionais pelo caminho. A traição final, porém, está sendo escrita com tinta de vingança. Marco, agindo com a frieza de um estrategista que quer ver o mundo arder, escreve a carta que vai mudar tudo. Ele avisa Rosana que o sobrado está pronto. Ele a espera para começarem uma nova vida, uma vida de afronta, uma vida que será um tapa diário na cara de Gomercindo. Marco quer Rosana, mas ele quer, acima de tudo, a humilhação do seu inimigo. Ele sabe que ao levar a filha do coronel para viver com ele sem a bênção do pai, ele estará arrancando a pele de Gomercindo em praça pública. Maria do Socorro, que conhece cada sombra daquela casa, começa a sentir o cheiro do plano. A desconfiança dela é um alerta vermelho que grita em seus ouvidos. Ela observa os movimentos de Rosana, nota o brilho estranho nos olhos da filha e sente que a desgraça está a um passo de se concretizar. O instinto materno avisa que o ninho está prestes a ser destruído, mas ela se vê cercada pelo silêncio cúmplice e pela teimosia dos que a rodeiam. Na mansão de Francesco, a agressividade ganha contornos de deboche financeiro. Francesco não perde a chance de humilhar Anacleto, jogando na cara dele que o dinheiro, aquele vil metal que Anacleto tanto adora e pelo qual vendeu a própria alma, já está à disposição. Mas a provocação de Francesco é ácida e letal. Ele pergunta, com um tom de voz carregado de desprezo, se Anacleto vai mesmo ter a coragem de enfiar o rabo entre as pernas e fugir para Sicília, ou se vai continuar ali, sugando como um parasita. O confronto entre os dois é uma dança de cobras, onde cada palavra é um bote venenoso. Inês tenta manter a sanidade de Paola, garantindo que ela não vai embora, que o território delas está protegido, mas o clima de instabilidade é geral. O clímax dessa tensão explode na porta da fábrica. Mateu não se cala. Ele sobe no palanque do desespero e faz um discurso que é puro fogo. Ele fala para os desempregados, para os humilhados, para aqueles que buscam uma chance e recebem apenas portas fechadas. Mateu grita contra a opressão, desafia os donos do poder e se coloca como líder de uma revolta que pode incendiar a cidade. Ele não tem mais nada a perder, e um homem que não tem nada a perder é a criatura mais perigosa que existe. Enquanto isso, na fazenda, Gomercindo descobre o plano e explode em uma fúria negra. Ele ameaça deserdar Rosana, grita que ela sairá de lá apenas com a roupa do corpo e que nunca mais poderá usar o sobrenome da família se ousar se encontrar com Marco. É o ultimato final. É a tentativa de um dono de escravos de manter sua posse mais preciosa. Mas a decisão de Rosana já foi tomada no sangue e no desejo. Em um ato de rebeldia que rasga o véu da honra da família, Juvenal assume o papel de carrasco da moral do patrão. Ele leva Rosana, acompanhada por uma Florinda que observa tudo com olhos de cumplicidade silenciosa, em direção ao sobrado. Rosana caminha para o encontro de Marco sabendo que cada passo é um prego no caixão da sua relação com o pai. Ela está disposta a ser deserdada, a ser odiada, a ser motivo de fofoca, desde que possa exercer sua vontade contra a tirania de Gomercindo. O encontro no sobrado não é apenas o início de um romance, é a declaração oficial de guerra. A fuga de Rosana sob os olhos de Juvenal e Florinda é a prova de que o império de Gomercindo está ruindo por dentro, traído por aqueles em quem ele mais confiava. O ódio agora é o único sentimento que une essas pessoas, e o rastro de destruição que essa noite vai deixar será impossível de apagar. A paz morreu, e o que nasce agora é uma trama de vingança e sangue que não poupará ninguém, nem os inocentes nem os culpados. Sábado. A traição finalmente se materializou da forma mais suja e dolorosa possível, e o clima de guerra que pairava sobre a fazenda de Gomercindo agora se transformou em um campo de ruínas emocionais. Marco Antônio, com um sorriso de vitória que beira o sadismo, recebe Rosana no sobrado com uma encenação de amor que esconde seu verdadeiro desejo de destruir o orgulho do sogro. Ele a carrega no colo, atravessando o umbral daquela nova vida de pecado, e a leva até a cama como se estivesse conquistando um troféu de guerra. Para Marco, Rosana é a carne, mas a alma do negócio é a humilhação pública de Gomercindo. Enquanto os dois se entregam a essa paixão proibida e carregada de vingança, Francesco observa de longe com um nojo profundo.
Ele não consegue aceitar a baixeza das atitudes do filho e recrimina Marco com palavras pesadas. Sentindo que o rapaz está cavando a própria cova ao brincar com a honra de um homem tão perigoso quanto o coronel. Francesco sabe que o sangue italiano e o orgulho paulista são uma mistura explosiva que vai acabar em tragédia, mas Marco está cego pelo poder que pensa ter conquistado. Na Casa Grande, o silêncio é de velório, mas um velório onde o defunto ainda respira e destila veneno. Gomercindo está possuído por uma desconfiança que corrói suas entranhas. Ele caminha de um lado para o outro, como um leão enjaulado, e lança um alerta sombrio para Maria do Socorro. Com os olhos injetados e a voz rouca de tanto ódio contido, ele jura por tudo que é mais sagrado que se Rosana ousar cometer uma besteira. Se ela cruzar a linha da desobediência definitiva, ele nunca mais dirigirá a palavra à filha. Para Gomercindo, o nome da família é uma propriedade privada que não aceita manchas. E ele está pronto para amputar o próprio sangue se isso significar manter sua autoridade intacta. Maria do Socorro treme, sentindo que o chão está se abrindo, mas ela sabe que a filha já partiu para um caminho sem volta. Como se o drama familiar não bastasse, as ideias revolucionárias de Augusto começam a incendiar os alicerces econômicos da fazenda. Ele se torna o porta-voz de uma teoria agressiva que assusta Gomercindo até a medula. Augusto afirma com uma frieza calculada que existe café demais no Brasil e que a única solução para manter o preço e o poder seria queimar as plantações, destruir o suor de anos de trabalho em nome do lucro e da estratégia política. O sogro olha para ele como se estivesse diante de um louco ou de um traidor. Queimar café para Gomercindo é como queimar a própria carne, e ele percebe que os inimigos não estão apenas fora de casa, mas sentados à sua mesa, tramando contra tudo que ele construiu com mão de ferro. O momento do confronto final, o clímax dessa agressividade reprimida, acontece quando Rosana aparece para comunicar sua decisão. A cena é de uma violência psicológica brutal. Quando ela abre a boca para dizer que vai morar com Marco, o mundo de Gomercindo desaba e ele explode em uma fúria negra. Ele não apenas a expulsa de casa, ele a renega com um ódio que faz as paredes tremerem. Ele grita que ela não é mais sua filha, que seu nome será apagado e que ela deve sumir da sua frente como se nunca tivesse existido. Mas a crueldade do coronel não para por aí. Em um golpe baixo, um golpe de mestre do mal, ele proíbe Rosana de levar o pequeno Marinho. Ele ameaça com um olhar de gelo que se ela sair por aquela porta, ele entregará a criança para o pai, tirando dela o que ela tem de mais precioso. É uma chantagem emocional de nível altíssimo, um soco no estômago que deixa Rosana sem ar, mas o desejo de liberdade e o ódio pelo controle do pai a fazem seguir em frente, mesmo com o coração sangrando. Enquanto a elite se estraçalha, a semente da revolução operária germina na pensão. Mateu está exalando um orgulho perigoso. Ele se sente o herói do povo, o mártir de uma causa que ele mal compreende, mas que abraça com uma agressividade apaixonada. Ele fala de greve, fala de parar as máquinas, fala de derrubar os patrões com uma segurança que deixa Amadeu e Toninho em estado de choque. Eles olham para Mateu e veem um homem transformado, um anarquista que não teme mais a polícia nem a fome. O discurso de Mateu é um convite para o caos social, uma promessa de que o sangue dos trabalhadores vai ser a tinta que escreverá a nova história. E isso traz uma tensão insuportável para o ambiente já carregado de incertezas. No meio desse turbilhão de ódio e política, a luxúria continua fazendo suas vítimas. Bruno, o jovem que segue Florinda, decide que é hora de agir. Ele a corteja com uma ousadia que desafia os costumes da época e marca um encontro para a calada da noite. Florinda, dividida entre o dever e o desejo, sente que está entrando em um jogo onde as regras são ditadas pelo perigo. A inveja de Matilde observa tudo, esperando a falha alheia para poder subir um degrau na sua escada de ambições doentias. O clima na colônia é de segredos sussurrados e traições iminentes. No sobrado, a nova vida de Rosana e Marco Antônio começa sob o signo da maldição de um pai. Eles estão juntos, sim, mas o preço dessa união é o isolamento e o ódio eterno de Gomercindo. Cada beijo trocado entre eles tem o sabor amargo da vingança e da perda. Rosana sabe que ao escolher Marco, ela perdeu o filho, o pai e a paz. Marco sabe que ao acolher Rosana, ele comprou uma briga que pode custar sua vida. A felicidade deles é uma fachada fina que esconde uma montanha de ressentimentos. O sábado termina com o cheiro de queimado no ar, não o café de Augusto, mas as pontes da família de Gomercindo, que foram reduzidas a cinzas pela teimosia, pela ganância e por um amor que nasceu torto e agora cresce regado pela discórdia e pelo desprezo mútuo. Ninguém dorme em paz. O ódio é o cobertor de todos, e o amanhecer promete trazer a cobrança de cada escolha agressiva feita sob o calor da raiva.
O impacto dessa ruptura vai ecoar por todas as fazendas e mansões. A notícia de que a filha de Gomercindo fugiu para viver em pecado vai se espalhar como fogo em palha seca, destruindo a reputação que o coronel tanto prezava. Ele se sente humilhado, e um homem como Gomercindo humilhado é mais perigoso que uma fera ferida. Ele já começa a planejar como vai retaliar, como vai usar Marinho para torturar Rosana e como vai esmagar Marco Antônio sob o peso de sua influência. A traição de Rosana foi a gota d'água em um copo transbordando de inveja e orgulho. A partir de agora não existe mais diplomacia, apenas a força bruta de quem quer recuperar o poder perdido. Mateu, com seu anarquismo, é apenas mais uma peça nesse tabuleiro de desordem que ameaça engolir a todos. A guerra está apenas começando. E o sobrado de Marco Antônio é o epicentro de um terremoto que vai mudar o destino de cada imigrante e de cada fazendeiro naquela terra marcada pelo suor e pelo ódio.